Malaquias capítulo 3, versículo 6. Vamos todos a uma só voz ler este versículo. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Novamente. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Amém. Podem sentar. Amados irmãos, a nossa mensagem nesta noite tem como título o seguinte: o grande Deus que não muda. O grande Deus que não muda. Amados irmãos, o Deus em quem nós cremos, o Deus da igreja, o Deus que nós estamos prestando um culto a Ele nesta noite, o Deus a quem nós servimos, é o Deus que não muda. As Escrituras Sagradas estão repletas desta verdade. Como, por exemplo, lá no Salmo 102, versículo 25 a 27, diz o seguinte: em tempos remotos lançastes os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como uma roupa os mudarás, e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. O apóstolo Tiago também, o servo Tiago, no capítulo 1, versículo 17, diz o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode haver mudança nem sombra de variação. O escritor aos Hebreus também diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Aqui também em Malaquias, o profeta, ele disse estas palavras que nós acabamos de ler: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Amados irmãos, deixe eu lhes dizer uma grande verdade neste momento. Tudo que existe neste mundo muda. Todas as coisas, todos os seres criados mudam. Os seres humanos mudam. As plantas mudam. Os animais mudam. Eles nascem, crescem, envelhecem e também morrem. A mudança está em toda parte. A criação muda, a natureza muda, as estações têm mudado, o clima está mudando. Tudo muda. As pessoas mudam nas suas decisões e nos seus propósitos. O pior é que nós estamos vivendo em uma época de grande velocidade nas mudanças. As coisas estão em constante mudança e tudo está mudando muito rápido. O profeta Daniel, lá no seu livro, capítulo 12, versículo 4, diz que
nos últimos dias a ciência ia se multiplicar. E nós podemos ver e contemplar essa profecia nos nossos dias. Um exemplo bem prático para as nossas vidas é que no tempo dos nossos avós, todos eles lavavam roupas de forma manual. Mas hoje, podemos ver que temos a máquina de lavar. Ela bate, ela tosse e seca sozinha a roupa. Hoje, para nos comunicarmos, é muito rápido. Antigamente, se alguém quisesse falar com uma pessoa que estava distante, teríamos que mandar uma carta e esperar a resposta, cerca de 10, 15, 20 ou 30 dias, dependendo assim da distância. Mas a principal característica dos dias atuais é a mudança. As pessoas mudam, os animais mudam, as pessoas mudam de cidade, as pessoas mudam de carro, as pessoas mudam de celular, as pessoas estão mudando nos nossos dias até de igrejas. As pessoas mudam de opinião acerca de princípios bíblicos. As pessoas estão mudando acerca da sua esposa ou do seu esposo. As pessoas estão mudando hoje até de sexo. Há pessoas hoje que nós vemos hoje loira e amanhã já está morena, ou vice-versa. O homem está em mudança. O homem muda em seu caráter, muda em seus propósitos. Agora, as Escrituras, ela é bem enfática. Só existe um ser que não muda. Passam os anos, passam séculos, milênios, e ele não muda. Ele continua o mesmo. Esse é o Deus que nós estamos cultuando a Ele nesta noite. O grande Deus que não muda. Deus não muda, nem para melhor, nem para pior, porque Ele é perfeito por natureza e não precisa de melhoramentos. E nesta noite, amados irmãos, eu quero meditar algumas coisas em que Deus não muda e jamais Ele mudará. Em primeiro lugar, Deus não muda em seus propósitos. Em primeiro lugar, Deus não muda em seus propósitos. O ser humano, ele faz plano hoje, e quando é amanhã, já muda todos os seus propósitos. Mas o Deus das Escrituras é o Deus imutável em todos os seus planos e em todos os seus propósitos. Isso nos traz à mente um texto que está lá em Jó, capítulo 42, versículo 2. Depois de ser provado, ele reconheceu que os propósitos de Deus não podem ser frustrados. Depois de tamanho sofrimento que enfrentou em sua vida, lá no capítulo 42, versículo 2, diz o seguinte: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Deus, amados, Ele não muda em seus propósitos, porque a sua sabedoria é perfeita. Deus não comete erros.
Deus não precisa voltar atrás para mudar os seus planos. Ou se algo deu errado, Deus não erra, Deus não se engana, Deus é um ser perfeito em sabedoria. Tudo que Ele planejou, desde o início até a eternidade, irá se cumprir. Nada pode impedir os seus propósitos. Deus conhece o início e o fim. Isaías 46, versículo 9 e 10 diz o seguinte: lembrai-vos das coisas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro além de mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Que verdade maravilhosa! Você já pensou adorar um Deus, crer num Deus que mudasse de propósitos? Seria uma frustração. Se Ele não conhecesse o princípio e o fim, não valia apenas crer num Deus desse. Mas o Deus que nós cremos é um Deus que não muda em seus propósitos. É aquele que desde o princípio anuncia o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Esse é o verdadeiro Deus. Esse é o Deus das Escrituras. O ser humano, ele pode conhecer até o passado, pode estar vivendo o presente, mas o amanhã, o futuro, só Deus conhece. É por isso que nós, como seres humanos, às vezes fazemos planos, fazemos projetos, e depois temos que voltar atrás. Os nossos planos, às vezes, não prevalecem, mas o que irá prevalecer são os planos de Deus. Foi isso que o sábio Salomão disse lá em Provérbios 19, 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor é que permanecerá. E isso, amados irmãos, é uma verdade profunda para a minha vida e para a sua vida. Sabe por quê? Porque os planos de Deus são melhores que os nossos. Não se entristeça quando você planejar algo e não se concretizar, mas continue esperando pelos planos do Senhor na sua vida, porque os planos do Senhor são muito melhores do que os nossos. Às vezes nós ficamos até zangados, ficamos tristes, decepcionados com nós mesmos, porque projetamos algo, planejamos algo e não sucede como nós desejávamos. Mas paremos e meditemos no Deus que não muda em seus propósitos. Ele não muda em seus planos. Deus sempre tem e terá o melhor para as nossas vidas. Eu não sei se vocês que estão me ouvindo hoje estão frustrados por algum plano, algum projeto que você elaborou na sua vida, e você até está decepcionado com você mesmo, se achando um fracassado. Mas você saia daqui desta noite com a seguinte frase: Deus sempre tem e terá o melhor para a minha vida e para a sua vida. Continue esperando nesse Deus único e verdadeiro, porque Ele é o Deus que não muda em seus propósitos, e os seus planos
são melhores, mais elevados do que os nossos. Esta é a primeira verdade que eu quero destacar sobre o grande Deus que não muda. Mas em segundo lugar, Deus não muda em seu caráter. O que é caráter? Caráter é um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e de reagir de um indivíduo ou de um grupo. Ou seja, é um feito moral, é a firmeza e coerência nas atitudes. Deus, Ele não muda em seu caráter. Nós, seres humanos, vivemos mudando de caráter, na maneira de agir, na maneira de reagir, na firmeza, muitas vezes, que até professamos. Mudamos nas atitudes. Podemos ter uma atitude hoje e amanhã já mudarmos. Posso ter um caráter hoje e amanhã meu caráter já está mudado. Estou agindo desta forma hoje e amanhã já estou agindo de uma forma diferente. Estou reagindo de uma forma hoje ou reagir de uma forma outra. E você pode até estranhar em alguém que em outro dia ela reagiu de uma forma e hoje está reagindo diferente. Porque somos mutáveis, mas Deus, Ele não muda em seu caráter. Ele sempre será o mesmo. E um exemplo bem claro, amados irmãos. Quantas pessoas, às vezes, amigas, familiares, até irmãos, que você sempre confiou, e de repente aquela pessoa mudou, e você fica sem entender, e fica a perguntar o seguinte: o que foi que aconteceu com fulano? Como aquela pessoa mudou? Já não é a mesma. Mas isto nós não podemos esperar de Deus, porque Deus não mudou, nem mudará nunca no seu caráter. O caráter de Deus ainda é o mesmo dos tempos bíblicos. Se você quer conhecer o caráter de Deus, leia a Bíblia. Quer saber como Deus pensa? Leia a Bíblia. Quer saber como Deus age e reage? Leia a Bíblia. Quer conhecer as atitudes de Deus? Leia a Bíblia. Deus não muda em seu caráter. O seu caráter é o mesmo desde a criação até os dias de hoje. Não mudou e nunca mudará. Apesar de toda a maldade, de todo o pecado, incredulidade da raça humana, Deus ainda continua amando a sua criação. Mas Deus ainda continua odiando o pecado. Mas alguém pode estar dizendo: pastor, as coisas mudaram. Estamos vivendo a modernidade, a cultura mudou. Que mude cultura, que cada vez mais seja moderno. A cultura e a modernidade é que tem que se amoldar aos princípios de Deus, e Deus não se adaptar aos princípios da modernidade nem da cultura. Deus não muda em seu caráter. O que era errado no passado continua errado. O que era imoral no passado continua sendo imoral. Há um relativismo nos nossos dias, amados irmãos, que o que era errado no passado não é mais hoje. O que era imoral ontem não é mais imoral hoje.
Isto, amados irmãos, se chama relativismo moderno. É o grande perigo dos nossos dias. E a igreja está se deixando levar por isso. A cultura que se amode aos princípios bíblicos, a modernidade que se amode aos princípios da palavra de Deus. Deus não mudou, pecado continua sendo pecado, e o Deus da Bíblia odeia o pecado. Deus olha para um drogado, mas odeia o vício das drogas. Deus olha para uma prostituta, mas ainda odeia a prostituição. Deus vê um homossexual, ele odeia o homossexualismo. Deus vê um murmurador, ele odeia a murmuração. Deus vê o mentiroso e continua odiando a mentira. Deus não é ultrapassado. Deus não é preconceituoso. Deus é um Deus santo, é um Deus bondoso, um Deus amoroso, um Deus misericordioso. Ele envia a salvação para o pecador, mas continua odiando o pecado. Foi por isso que Ele enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer na cruz pelos nossos pecados. Todo aquele que aceita o sacrifício de Cristo na cruz é liberto do pecado e se torna uma nova criatura para a glória de Deus. E a verdade bíblica continua sendo esta: pecado ainda é pecado, idolatria ainda é pecado, mentira ainda é pecado, adultério ainda é pecado, fornicação ainda é pecado, cobiça ainda é pecado, inveja ainda é pecado, imoralidade ainda é pecado, murmuração ainda é pecado. Tudo isso continua sendo pecado. A Bíblia não mudou e Deus também não mudou e não mudará, porque Ele é um Deus santo. Mas pastor, o senhor está me atingindo com isso. É a Bíblia que manda que eu proclame. Ai de mim se eu não proclamar estas verdades. Mas a Bíblia também diz que aí é que vem a boa notícia, aí é que vem o Evangelho, as boas novas de salvação de Deus. E a Bíblia diz que existe um remédio para o pecado, e este remédio não mudou, continua sendo o mesmo. Você quer ser curado das suas mazelas, você quer ser curado dos seus pecados. A Bíblia diz que só há dois jeitos: arrependimento, confissão dos seus pecados, e você correr para Jesus Cristo para ser lavado pelo sangue do Cordeiro. Só existe esse remédio para o pecado. Esse remédio também não mudou nas Escrituras. Continua sendo o mesmo: arrependimento e confissão de pecados. E recorra a Cristo para ser lavado pelo sangue do Cordeiro. Está escrito, Provérbios 28:13: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa suas transgressões alcançará misericórdia. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30 e 31. Foram os ensinamentos que os apóstolos receberam do Senhor Jesus Cristo, que diz o seguinte: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens de todos, em toda parte, que se arrependam, porquanto Ele estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos.
Você quer ser curado dos seus pecados? O Deus que não muda em seus propósitos, o Deus que nunca vai mudar em seu caráter, Ele envia as boas novas de salvação. Confesse os seus pecados e deixe. Se arrependa dos seus pecados e volte-se, converta-se ao Senhor Jesus Cristo. 1 de João, capítulo 1, versículo 7 diz: se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos paz com Deus, comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todos os nossos pecados. Que boa nova de salvação, amados! Esse Deus que amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É o Deus que não muda em seus propósitos, que não muda em seu caráter, pois Ele já enviou salvação para o pecador, e o seu caráter, os seus propósitos continuam os mesmos. Mas há uma terceira verdade que eu quero também destacar. É que Deus não muda em suas promessas. O ser humano, ele faz promessas e não cumpre. O homem muda em suas promessas. Quem não lembra, nos dias atuais, dos políticos? Prometem na época de suas campanhas, dizendo: farei isto, mudarei isto, melhorarei essas outras coisas, e não cumprem. E o que é isso? Não cumprem as suas promessas. Quando eleitos, muitas coisas continuam do mesmo jeito e piores. Não cumprem suas promessas de campanha. Por que, amados irmãos? O homem promete e não cumpre suas promessas. Mas o Deus que nós estamos diante dele nesta noite, cultuando a Ele, Ele não muda, nem nunca mudará as suas promessas. Se Deus prometeu qualquer coisa, pode confiar. Deus é fiel a Ele mesmo. Faça sol ou faça chuva, Deus vai cumprir todas as promessas. Ele não muda, nem nunca mudará em suas promessas. Quando Deus promete algo, Deus não pode ser infiel a esta promessa, porque Ele não pode negar a si mesmo. Deus nunca mudará de ideia, nunca se arrependerá do que faz. Há um texto lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 56, que diz o seguinte: bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo quanto prometera. Nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas, feitas por intermédio de Moisés, seu servo. Amados irmãos, amadas irmãs, vale a pena crer, se entregar nas mãos deste maravilhoso Deus. O apóstolo Paulo também, em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, diz: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Será que você já se frustrou com alguém ou não?
Ou talvez você esteja até frustrado. Alguém lhe prometeu algo, fez aquelas palavras bonitas, né? Fez aquele sermão bonito. Olha, eu vou fazer isso, eu prometo a você. E se há uma coisa nos nossos dias que está sendo mais quebrado, são os votos no casamento. As pessoas prometem ao noivo ou à noiva, fazem aqueles votos lá diante do altar, e nós podemos ver que aquilo que foi prometido no namoro, no noivado, até diante do juiz, né, que Deus coloca aí na terra, até diante de um líder religioso pelo qual invocou a bênção sobre aquela pessoa, depois essas promessas, esses votos são quebrados. E hoje as pessoas, acerca do casamento, é como certo pastor dos dias atuais, ele já disse, as pessoas hoje estão se casando para se divorciar e se divorciam novamente para se casar. Tristeza, isso em nossos dias. Mas existe uma promessa, que é para a igreja toda, para aqueles que já confessaram a Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, que já se arrependeram, que já deixaram seus pecados, que já se converteram de corpo e alma para o Senhor Jesus Cristo. É a promessa que Deus tem para a sua igreja, que Ele voltará para buscar a sua noiva, que é a igreja. Você que está me escutando nesta noite, você já faz parte da igreja do Senhor Jesus Cristo? Bonito nós cantarmos, né? Maranata, vem Jesus. Será que isto é uma realidade na sua vida? Será que você está ansiando isto mesmo? Vem Jesus Cristo, eu anseio que tu venha buscar a tua noiva, eu faço parte desta igreja que tu compraste com o teu sangue para Deus. Ou apenas cantamos só por cantar, amados irmãos? Lá em Mateus 29, melhor 24, 29 a 31 diz o seguinte: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Que promessa maravilhosa, amados irmãos. Espero que você que esteja ouvindo esta palavra nesta noite, você faça parte da igreja gloriosa de Cristo Jesus aqui na terra. Que você possa ser um destes escolhidos que estão aqui na terra. Que você ame ao Senhor de toda a sua alma, de todo o seu coração, e ame ao seu próximo como a você mesmo. E Jesus tem uma palavra de conforto para os seus escolhidos. Os dias estão difíceis, amados.
São dias trabalhosos. São dias que você se decepciona com as pessoas e muitas vezes você também decepciona as pessoas. Você se entristece nos dias atuais. Há um problema lá no seu lar, há um problema lá no seu trabalho, há problemas também de relacionamentos familiares, relacionamentos conjugais. Confia nesse maravilhoso Deus. Busca Ele, que Ele tem o melhor para você. Mas enquanto estivermos aqui, o Senhor Jesus Cristo disse que nós teríamos aflições. Mas a promessa que Ele nos faz é grandiosa e maravilhosa. E eu creio que esta alegria desta promessa está nos corações dos seus escolhidos. Quero que vocês abram aí um texto lá em Lucas. Lucas, capítulo 12. Que é o ensinamento de Jesus, que ele inicia no versículo 22 e vai até o 34 sobre a ansiosa solicitude pela vida. Muitas pessoas estão ansiosas. Eu quero ler apenas o versículo 32. Que esta promessa, esta palavra, são para os escolhidos de Deus, aqueles que já professaram a Cristo, que já se arrependeram dos seus pecados, que já se converteram de corpo e alma a Cristo, que são novas criaturas em Cristo Jesus, que já foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Que diz assim, Lucas 12, versículo 32: Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Não sei o que é que você está enfrentando nos seus dias atuais, mas se alegre com essa grande e preciosa promessa. Não temais, ó pequenino rebanho. O rebanho de Cristo, ele é um rebanho pequeno à vista dos perdidos. Porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Irmãos, isso deve preencher de alegria os nossos corações. Por isso que a Bíblia nos chama que nós somos mais que felizes, bem-aventurados são os que creem nas palavras do Senhor Jesus Cristo. Porque quando Deus promete algo, Deus não será infiel a essa promessa. Deus nunca muda de ideia. Deus nunca se arrepende do que faz. Por isso, nós devemos perseverar na fé. Devemos viver uma vida de santidade, pois as Escrituras dizem: sem santidade ninguém verá o Senhor. Devemos honrar os nossos compromissos com o Senhor. O profeta nos dias de Malaquias foi bem enfático. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Filhos de Abraão, filhos espirituais de Abraão, vocês não são consumidos, porque eu não mudo, eu nunca mudarei, eu vou cumprir tudo quanto eu prometi a vocês. Eu não mudo em meus propósitos, eu não mudo em meu caráter, eu não mudo nas minhas promessas. E em último lugar, Deus não muda também em seu poder. Ele continua o Deus Todo-Poderoso
para cumprir tudo quanto prometeu ao seu povo. Passam os anos, passam décadas, passam séculos, passam milênios, mas o poder de Deus continua inabalável. Deus não envelhece. Deus não está sentado no seu trono com dor de coluna como os seres humanos. Deus continua o mesmo. O poder de Deus não mudou. O poder de Deus continua grande e ilimitado. Nós não podemos medi-lo. Esse Deus que estamos cultuando é o mesmo Deus que criou todo o universo, todo o mundo em 6 dias. Esse Deus que nós estamos cultuando nesta noite é o mesmo Deus que destruiu o mundo com dilúvio na época de Noé. Esse mesmo Deus é o Deus que enviou as 10 pragas sobre o povo do Egito. Esse mesmo Deus que nós adoramos é o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho para que o povo de Israel passassem a pé enxutos. É o mesmo Deus que entrou na fornalha de fogo e salvou os seus servos, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Ele continua o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que entrou também na cova dos leões e salvou o seu servo Daniel e tapou a boca dos leões. É o mesmo Deus que quando Elias invocou, ele mandou o fogo do céu para consumir o holocausto nos dias do rei Acabe. É o mesmo Deus que curou o cego Bartimeu, que estava a caminho de Jericó. É o mesmo Deus que curou aquele que estava há 38 anos lá na beira do tanque, esperando por um milagre. É o mesmo Deus que curou que trouxe consolo e conforto à viúva de Naim e ressuscitou o seu filho. É o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro, que já havia 4 dias sepultado. Deus é o mesmo. E esse Deus se chama Jesus Cristo. Foi aquele que esteve 3 dias na sepultura, mas ressuscitou e está vivo para todo o sempre. Nem a morte o pôde detê-lo. Por isso que o autor aos Hebreus diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. O caminho para o céu continua o mesmo. Deus não muda, o caminho é Jesus Cristo. A verdade de Deus continua sendo a mesma, é o Verbo de Deus que se fez carne, Jesus Cristo. E a vida eterna continua sendo o mesmo, a vida eterna continua sendo Jesus Cristo. E a bem-aventurança para o pecador é crermos em Jesus Cristo e em suas promessas. Deus não mudou, o seu poder não muda. Ele continua salvando pecadores pelo poder da sua palavra. E ele não vai mudar, porque ele continua poderoso para salvar pecadores por intermédio da sua palavra. Por isso que o apóstolo Paulo diz: pois, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego.
Então, amados, nos consolemos com estas palavras tão maravilhosas. Se você já é um filho ou uma filha de Deus, louve a Deus, engrandeça a Deus. Os tempos estão difíceis, mas nós temos um Deus que é imutável. Ele não muda nem nunca mudará nos seus propósitos. Ele não mudará nunca o seu caráter. Ele não mudará as suas promessas. Ele cumprirá todas as suas promessas que Ele promete para o seu povo. E Ele continuará sendo sempre o Deus Todo-Poderoso, pelo qual nós devemos toda honra, toda glória e todo louvor. Que Deus continue a derramar sua bênção sobre a sua igreja, sobre o seu povo. E você que não entregou a Cristo ainda a sua vida, corra para Ele, vá para esse Deus Todo-Poderoso, creia em Jesus Cristo, se arrependa dos seus pecados, se converta para a glória de Deus e seja lavado pelo sangue do Cordeiro, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos e Deus continue a nos fortalecer por intermédio da sua palavra. A Ele a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Amém.